E aqui a gente vai tratar, né, da última questão, que é tempo e espaço, né? O que são tempo e espaço? Pessoal, tempo e espaço, eles são os contextos, né, em que todos os eventos eles ocorrem. O tempo, na verdade, é a sequência de momentos, né, em que as coisas elas acontecem, e o espaço é a extensão, né, em que as coisas existem e elas também se movem, tá? Então, por exemplo, vamos falar da influência na realidade. Pessoal, tempo é tudo que existe, né? E está em constante mudança. E essas mudanças, elas podem ser percebidas através do tempo. Por exemplo, o crescimento de uma planta, né? O envelhecimento de uma pessoa, né? São processos aí que só entendemos porque nós percebemos a passagem do tempo. A gente só percebe que o tempo muda quando a gente olha no espelho e vê que está mais velho, né? A barba cresceu, o nosso cabelo já não é mais o mesmo, o nosso tamanho, até mesmo os nossos gostos, né? Por exemplo, o espaço ele vai nos permitir perceber a posição e a distância entre esses objetos, tá? Então, ele nos ajuda, na verdade, a entender onde as coisas estão, né, em relação umas às outras, né? Sem o espaço, não poderíamos falar sobre aqui ou ali, né? Então, quando a gente fala em tempos e espaços absolutos ou relativos, a gente pode, vamos agora entender duas visões diferentes sobre tempo e espaço, tá? A gente pode falar, por exemplo, da visão absoluta, né? Por quê? Porque a visão absoluta ela era defendida por Isaac Newton, né? Ele sugere que o tempo e o espaço eles são como um palco fixo, né? Onde todos os eventos ocorrem. Então, assim, eles existem independentemente, né, de qualquer coisa neles, tá? Já o tempo absoluto, né, que é o tempo ali que flui uniformemente, né, sem ser afetado por nada. Um segundo é sempre um segundo, né? Em qualquer lugar, então. Já o tempo absoluto, o espaço, ele diz que é uma estrutura fixa, né? Um cenário ali onde os objetos eles existem, né? E eles também podem ali se mover. Já numa visão relativa, pessoal, a proposta, por exemplo, de Albert Einstein, né, por exemplo, a teoria da relatividade, que ele sugere ali que o tempo e o espaço eles não são fixos, né, mas dependem ali das condições e dos observadores, tá? Então, por exemplo, o tempo relativo, né, ele pode passar de uma maneira ali muito diferente, né, dependendo ali da velocidade e também da gravidade, tá? Por exemplo, né, para um astronauta, né, que está em alta velocidade no espaço, o tempo passa mais lentamente, né, comparado, por exemplo, ao tempo da Terra, tá? Então, por exemplo, o espaço relativo, né, ele também é influenciado, por exemplo, pela gravidade, né? Ele pode ser, por exemplo, curvado pela presença de massa. Então, isso significa, por exemplo, que a distância entre dois pontos ela pode mudar dependendo da influência gravitacional, tá? Então, assim, vamos exemplificar para que a gente consiga realmente compreender o que tudo isso quer dizer, tá? Então você pode, por exemplo, imaginar, né, você assistindo uma corrida de carros, né? Na visão absoluta, por exemplo, né, o tempo do relógio que marca a corrida, ele é o mesmo tempo para todos, né? Os espectadores ali da arquibancada, não importa, né, onde esteja, tá? Então assim, na visão relativa, né, o tempo ele pode passar de maneira diferente para um espectador que está se movendo rapidamente em um avião, né? Por exemplo, assim, comparado a um outro que está sentado nessa arquibancada, tá? Da mesma forma, então você imagina, por exemplo, um tecido de borracha, né, onde nós colocamos ali uma bola pesada. O tecido, pessoal, ele se curva, né, ao redor da bola, representando ali como a gravidade curta do espaço, curva, né, do espaço. Então, por exemplo, se você tentar rolar uma bola, né, uma bola menor perto de uma curvatura, ela seguirá o caminho da curvatura.
mostrando ali como que o espaço e o tempo eles são influenciados pela gravidade. Então, com o tempo, né, e o espaço ele influencia a nossa, como o tempo e o espaço influencia a nossa realidade de fato, né? Então isso quer dizer assim que eles moldam, né, como nós percebemos, como nós interagimos com o mundo ao nosso redor, tá? Então assim, a discussão sobre se são absolutos ou relativos, elas nos ajudam aí a entender, na verdade, que a nossa experiência de tempo e de espaço, elas podem variar com as condições. Então a metafísica ela nos oferece uma visão profunda, né, de como esses conceitos fundamentais eles estruturam ali toda a existência e também as nossas experiências, tá? Então agora nós vamos falar sobre o papel, né, da metafísica na filosofia. Então, por exemplo, nós já falamos, por exemplo, sobre a metafísica ser uma das áreas aí mais fundamentais da filosofia. Por quê? Porque ela nos ajuda, então, a explorar as questões, né, que são essenciais sobre a natureza da realidade, da existência, né, do tempo e do espaço, entre outros, né? Então, mas por que isso então é importante? Você deve estar se perguntando isso com razão, né? Depois de ter ouvido tanta coisa, né, você pode estar se perguntando. Olha, vamos começar falando do fundamento da realidade, né? Por exemplo, a metafísica, ela nos desafia, na verdade, a entender, né, realmente se realmente existe, né, e quais são os princípios básicos, né, que regem o nosso universo. Então, isso é importante, né? Porque todas as outras áreas da filosofia, como a ética, né? Nós já vimos, a epistemologia, que nós vimos também, e a questão da lógica, elas dependem de uma compreensão básica da realidade. Preste bem atenção nisso, pessoal. Isso é importante para a gente pensar até a nossa aprendizagem, né? Vamos repetir isso de novo. Então, as outras áreas, como ética, epistemologia, lógica, elas dependem da compreensão da realidade. Então, assim, poderíamos falar agora sobre as questões universais, né? Por exemplo, nós falamos anteriormente, o que é ser, né? O que é real, né? Como o tempo e o espaço eles influenciam a nossa realidade, né? Eles são universais e atemporais, né? Então, assim, transcendem culturas, transcendem épocas, proporcionando ali um terreno comum, né, para a nossa reflexão filosófica. E aí, por que isso é importante para nós, né? Por que eu preciso estudar isso? Por que eu preciso ver isso? Pessoal, preste bem atenção. Mas além da sua importância filosófica, né, a metafísica também ela tem um impacto muito direto, né, nas nossas vidas cotidianas, tá? Por exemplo, ela amplia a nossa compreensão. Então, quando a gente explora, né, questões da metafísica, na verdade, nós ampliamos ali a nossa compreensão do mundo em que vivemos, né? E isso torna ali, né, mais consciente, nos torna mais consciente dessas complexidades e dos mistérios que regem a vida. Então, isso contribui para a gente desenvolver também o nosso pensamento crítico, a nossa criticidade. Então, a metafísica, por meio dela, ela vai nos incentivar a questionar, né? Pensar criticamente sobre crenças, sobre percepções, e isso é realmente fundamental, né? Para a sociedade, por exemplo, que vivemos, né? E onde somos aí constantemente, né, bombardeados por informações, né, as tal das fake news, e precisamos aí desenvolver um discernimento sobre o que é de fato verdade, sobre o que é falso e questionar, né, todas essas questões. Então, nós podemos falar também da resolução de problemas. Então, muitas vezes, pessoal, problemas que são muito complexos, eles exigem uma maior reflexão por parte de nós, né? Então, assim, uma reflexão mais profunda, né, sobre os fundamentos. Então, a metafísica ela nos ajuda aí a fornecer, né, as ferramentas necessárias para a gente pensar sobre as causas, sobre a natureza das coisas, né, nos ajudando aí a resolver problemas de uma maneira muito mais eficaz, tá? E só outra coisa também, só para a gente terminar, sobre a questão da exploração
dos significados, né? Porque assim, as questões metafísicas, né, elas também nos ajudam a explorar os significados mais profundos da vida, né, da existência e da nossa própria identidade. Então isso pode nos levar também a uma vida muito mais reflexiva e muito mais significativa, tá? Então nós vamos usar aqui um exemplo muito prático, né? Então você imagina que você está tentando entender o que você está tentando, por exemplo, entender, né? Por exemplo, vamos tentar aqui achar um exemplo. Está tentando entender por que se sente feliz, por exemplo, em alguns momentos e tristes em outros. Então vamos pensar aí um momento que você se sente feliz e triste em outro, né? Então a metafísica, ela nos levaria, na verdade, a questionar, por exemplo, a natureza das emoções, né? O que significa ser consciente, né? E como a mente, como o nosso corpo, eles se interrelacionam. Então, isso não só enriquece o nosso entendimento filosófico, né? Mas ele também pode nos ajudar, por exemplo, a lidar melhor com as nossas emoções, né? E acaba ali melhorando o nosso bem-estar. Bom, então, para concluir, pessoal, a metafísica ela é essencial sim, né? Porque ela nos ajuda a explorar, a entender essas questões mais fundamentais da nossa existência, da nossa realidade. E ela também nos oferece uma base muito sólida, né, para as outras áreas da filosofia e tem um impacto, sim, direto em nossas vidas, né, ao desenvolver ali o nosso pensamento crítico, né, resolver problemas complexos, né, buscar uma vida mais significativa. Então, na verdade, isso é uma jornada muito contínua de exploração e descoberta, né, que enriquece, nos enriquece, né, principalmente intelectualmente e pessoalmente, tá? Pessoal, então aqui nós vamos falar da metafísica, né, como um fundamento da filosofia. Então a metafísica, ela é uma área da filosofia que ela estuda a natureza da realidade, da existência do universo, mas em um nível assim mais profundo, né? Então nós vamos ver como que ela serve de base para outras áreas da filosofia. Por exemplo, a metafísica de Aristóteles. Aristóteles, na verdade, em sua obra Metafísica, ele investiga as causas, né, e os princípios primeiros das coisas, né? Então, assim, ele busca entender o ser na sua essência, né? E suas reflexões, elas formam ali uma base para a discussão filosófica subsequente. Por exemplo, ele introduz, por exemplo, o conceito de substância, né, que é crucial para a ontologia. Então, assim, que é uma sub-área, né, da metafísica, que ela vai estudar o que significa ser. Nós temos também a crítica da razão pura, né, de Immanuel Kant. Kant também ele se apropria da metafísica, né, e ele vai argumentar ali que a nossa compreensão da realidade ela é moldada pelas estruturas da nossa mente. Então, assim, ele explora, né, como que o tempo, como que o espaço são condições necessárias para a experiência humana, né? Então, assim, esse trabalho ele é fundamental para quê? Para a epistemologia, né? Que é para o estudo do conhecimento. Mostrando ali, pessoal, como que a metafísica ela vai influenciar principalmente na nossa compreensão de como nós conhecemos o mundo, tá? Nós também temos a metafísica, né? Que são as suas questões muito profundas, né? Por quê? Porque ela vai nos ajudar também a entender questões profundas sobre a vida, né? Sobre o universo, fornecendo ali fundamentos, né, para debates filosóficos sobre a questão da realidade e também da existência, tá? É interessante, né, a gente falar de Ser e Tempo, né, de Martin Heidegger, que ele, nessa obra Ser e Tempo, ele vai buscar ali explorar as questões, né, do ser de uma maneira muito fundamental. Então ele pergunta, né, o que significa ser? Né? E ele vai investigar a existência humana em termos de tempo, tá? Então a sua obra ela foi crucial ali para a filosofia existencialista, né? Que se preocupa ali com as questões
né, sobre o sentido, sobre a vida, sobre a natureza da existência humana. A gente não pode deixar também de lado Ser e o Nada, né, de Jean-Paul Sartre, né? O Sartre, em O Ser e o Nada, ele vai discutir a liberdade, né, e a responsabilidade humana. Então, ele se utiliza também ali da metafísica para examinar a essência do ser, né? Como um ser livre, que define a sua própria existência. Então, isso tem assim fortes implicações, né, e profundas na ética e na filosofia moral, tá? A gente pode também citar fundamentos para os debates filosóficos, né, que a metafísica ela vai oferecer, fornecer, na verdade, né, e debates sobre a questão da realidade da existência. Então, pessoal, a gente pode falar, por exemplo, da teoria da justiça de John Rawls, né? Embora Rawls ele seja mais conhecido assim por sua contribuição à filosofia política, né? Ele se utiliza também da metafísica para fundamentar as suas ideias sobre justiça. Então, ele investiga ali a natureza das pessoas, né? A natureza da sociedade para construir ali a sua teoria da justiça, que é aplicada em contextos reais, tá? Em Ser e Evento, pessoal, de Alai Beijon, né? Beijon, em Ser e Evento, ele trabalha com seus conceitos matemáticos, né? E também filosóficos, que é para explorar mesmo a realidade e a verdade. Então, ele usa a metafísica para quê? Para desafiar, para expandir os nossos conceitos, né? De ser e acontecimento, influenciando aí debates contemporâneos na área da filosofia, tá? Então a gente vai aqui concluindo essa aula, né, resumindo aqui que a metafísica ela é uma base essencial para as outras áreas da filosofia, né? Por quê? Porque nos ajuda a explorar, né, a entender as questões mais profundas, né, sobre a vida, sobre o universo. Então, essas obras, pessoal, de grandes filósofos aí como Aristóteles, como Kant, né, Heidegger, Sartre, Rawls, Beijo, eles mostram como que a metafísica, né, ela fundamenta e enriquece aí debates filosóficos sobre a realidade e sobre a existência. Então, compreender a metafísica, ela vai nos dar aí uma base sólida para que nós possamos explorar outras áreas da filosofia para refletir sobre as questões, principalmente, né, aquelas aí questões que nós consideramos também fundamentais para a nossa própria existência, ok?